Bom dia, meu nome é Vinícius Bernardi, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o aluno Rogério da Silva sob a supervisão do professor Dr. Teles Brunelli Lazarin. O projeto recebeu apoio e foi realizado no Instituto de Eletrônica de Potência, INEP-UFSC. Quando pensamos em conversão CA-CA, o primeiro elemento que nos vem à cabeça é o transformador convencional. Eles são construídos com várias bobinas, em geral feitas de cobre eletrolítico, as quais induzem um campo magnético no núcleo, em geral feito de um material ferromagnético. Uma característica desses elementos é o volume elevado, alto custo e dificuldade para a fabricação, além de ser mais difícil de ser controlado, o uso de etape. Uma solução é migrar do domínio eletromecânico para a eletrônica de potência. Dessa forma, o objetivo do trabalho é estudar um conversor CA-CA trifásico que somente utiliza capacitores e transistores. Esse conversor dispensa o uso de elementos indutivos, proporcionando equipamentos menos volumosos e mais leves. Também diminui-se o custo de produção, permite-se a regulação de tensão e melhora o fator de potência. Portanto, o uso de conversores a capacitor chaveado apresenta vantagens relevantes em relação ao transformador convencional, justificando seu estudo. Para entender o conversor a capacitor chaveado, partimos da célula básica. Aqui S1 e S2 representam interruptores ideais, e R de S-on a resistência em condução do MOSFET. C é a capacitância do capacitor chaveado e RSE a resistência característica desse capacitor. VI a tensão de entrada e V0 a tensão de saída. Agora, iremos aplicar um comando aos interruptores da célula. Aqui T1 e T2 são respectivamente os tempos de condução de S1 e S2, e TS é o período de comutação. Aplicando o comando, obtemos as duas etapas de funcionamento. Na etapa A, o capacitor é carregado por VI. A tensão VC aumenta com a resposta de um sistema de primeira ordem. Na etapa B, o capacitor é descarregado em V0. A tensão VC diminui com a resposta de um sistema de primeira ordem. Observe-se que VC permanece confinado entre VI e V0. Portanto, basicamente o circuito se comporta como um entregador, que recebe pacotes de energia da entrada, armazena no capacitor e então entrega na saída. A vantagem disso é que as entregas são feitas em tempos muito pequenos, da ordem de milha a microsegundos, fazendo com que o circuito seja compacto. Para se ter uma ideia, onde o transformador convencional trabalha na ordem de 16 milissegundos, o conversor a capacitor chaveado pode trabalhar em 10 microsegundos ou menos. A topologia proposta no trabalho nada mais é do que um conversor CA-CA trifásico bidirecional, onde os módulos monofásicos são a associação de duas células básicas. Embora seja mais complexo que a célula básica, o funcionamento é similar. Comandos são aplicados aos interruptores de forma a carregar e descarregar o capacitor chaveado. Fica mais fácil perceber quando escrevemos o circuito em células monofásicas. Um ponto importante é que aqui a tensão de entrada é senoidal. Para validar o funcionamento do circuito, foi utilizado um protótipo desenvolvido no INEP, cujas especificações são lidas no quadro em vermelho. Potência ativa trifásica de saída, 6.000 watts, tensão de linha de entrada, 220 volts, tensão de linha de saída, 110 volts, frequência da fonte, 60 Hz, eficiência esperada, maior que 95%, fator de potência esperado, 0,98, capacitivo, frequência de comutação, 100 kHz. A figura 1 apresenta a tensão de linha na entrada VAB e as tensões de linha na saída. Aqui podemos entender o objetivo do conversor. A tensão de entrada tem um valor eficaz de 220 volts e na saída as tensões têm valor eficaz de 110 volts, ambas de 60 Hz. Todavia, o conversor foi dimensionado na frequência de comutação. A figura 2 apresenta o comportamento com carga. A corrente está adiantada em relação à tensão, típica do comportamento capacitivo. Observando-se as amplitudes e frequências, podemos concluir que o conversor funciona bem mesmo quando opera com carga. Finalmente, a figura 1 apresenta a evolução do fator de potência com a carga. O valor máximo com o qual trabalhou-se foi 2.300 watts. A figura 2 apresenta o rendimento do conversor. Concluímos que o funcionamento está próximo ao esperado, 95%, para uma grande faixa de funcionamento. Muito obrigado pela atenção.